Esse episódio é um oferecimento Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ganhe agora 15% de desconto na matrícula e tem acesso a todo o conteúdo através desse link www.alura.tv/mundofreak. Ou, se preferir, aplique o cupom de desconto MundoFreak tudo junto na hora de fechar a matrícula. Os links vão estar nas nossas redes sociais. Confere lá e bora pro episódio. A monarquia britânica é uma das instituições mais antigas e enigmáticas do mundo, sendo alvo de especulações e servindo para um cenário ideal das mais bizarras teorias de conspirações, extrapolando o campo plausível das traições e intrigas da corte. Não é apenas na série The Crown que a realidade da coroa britânica se funde com a ficção. Cercado por rituais milenares, riqueza desmedida e constante polêmica, a realeza acaba despertando a curiosidade de pessoas ao redor do mundo que desconfiam até do envolvimento com o sobrenatural e até mesmo o extraterrestre. Essas especulações moldaram uma série de narrativas que cercaram figuras icônicas como a princesa Diana, a rainha Elizabeth II e outras personalidades da realeza. E independente da plausibilidade dessas teorias, elas evidenciam o fascínio e a desconfiança que muitos sentem em reação à monarquia. Então, no Mundo Freak Confidencial de hoje, teremos fofocas britânicas logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o rei dessa pocilga, Andrei. E para me ajudar, temos aqui o meu fiel escudeiro, meu valete, Rafael Jacaona. Tomar pro bobo da corte. E é o bobo da corte por quê? Porque é o único que oficialmente pode usar o rei. Temos aqui também a nossa queridíssima princesa Tupaguerra. Princesa? Não posso ser rainha já? Se bem que você é o rei daí, eu posso ser rainha de outra monarquia. A gente pode ser de monarquias diferentes, tá tudo bem. Tudo certo, gente? Como vocês estão? Temos aqui também a nossa republicana que quer matar todos nós, Débora Cabral. Aí, olá! Para essas fofocas britânicas de hoje, já preparei o meu chapéu de alumínio e meu chá, que eu já tomei. Porque hoje vamos falar dessas histórias muito malucas que cercam a realidade britânica, né? Porque pra quem não sabe, tá dando mole, tem gente que não conhece esse universo que é tão interessante quanto qualquer reality show, que é a vida da galera da monarquia britânica, que isso pode, às vezes, por exemplo, não entra na bolha do ouvinte. Poxa, Andrei, mas isso realmente tem relevância. Mas, galera, isso é como se fosse um reality show ininterrupto do mundo inteiro e que todo mundo especula. E, basicamente, o lugar que inventou o conceito de imprensa marrom, que é a Inglaterra, né, já espremeu todas essas histórias até, enfim. Antes da gente começar a falar quem é reptiliano e quem não é, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você, que é o seguinte. Galera, pra você, como Príncipe Harry, que falaremos nesse episódio, está aí numa relocação profissional, eu tenho uma ótima notícia pra você, porque a gente já tá falando há um tempo aqui no Mundo Freak Confidencial e gostaria de relembrar que recolocação profissional é uma ótima oportunidade pra dar aquele tapa no teu currículo. E nada melhor do que a Alura para te ajudar nisso. Para você que não sabe, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, completamente online. Você só precisa do acesso à internet. O mundo da tecnologia está aí à sua disposição. Para você que não sabe, tá dando mole, galera, toda semana tem coisa nova de atualização tecnológica, uma nova ferramenta, um novo conceito, e é muito importante colar com gente que entende e colar com gente que tá sempre atualizado. Então a Alura tá sempre aqui conversando com a gente. Você já sabe, o spoiler é 15% de desconto na matrícula. Você já sabe, aqui com o código do Mundo Freak, é só você colocar Mundo Freak na hora de fechar
ou então clicar aí no link direto que vai estar no post desse episódio. Inclusive, nosso site está no ar e também nas nossas redes sociais que você vai direto. Nem precisa colocar nem cupom, você já acessa lá no link alura.tv/mundofreak. Mas pra você que tá aí, assim como a gente, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre me considerei meio geek, porque, poxa, fazer podcast na época que a gente começou era coisa de geek, sabia entender um pouquinho de feed, de WordPress, um monte de coisa. Hoje em dia tem um monte de plataforma aí que você só sobe ali o MP3 e tá tudo certo. Mas toda semana, sem brincadeira, gente, toda semana tem uma ferramenta nova pra ajudar no trabalho e eu tô sempre comendo poeira. Quem ajuda nisso pra caramba é a Alura, que inclusive tem curso de podcast, tem curso de edição de áudio, um monte de temática pra você que curte tecnologia ou pra você que quer aí, como eu falei no início, né, dar aquela relocação profissional. Você tem muito curso de programação, muito curso de front-end, pra você que não sabe, aquela galera que faz a parte da frente do site, aquela parte que fica bonitona. Pra você que tá afim, tem Data Science, que é pra galera que curte programação, biologia, economia, várias ciências aí, usa Data Science à torta direito. Pra você que curte aí as novas ferramentas de inteligência artificial, pra você que quer trabalhar com a galera de segurança digital, tem muito curso, UX e design, galera, mobile, inovação e gestão. Gente, sem brincadeira, quando você pensa em tecnologia, você pensa em Alura. E, como não poderia deixar de ser, aproveita lá o desconto, tá bom? Novamente, no nosso site ou nas nossas redes sociais, dá uma chegada. Se você se perder, André, onde é que tem o desconto? Dá uma chegada lá na nossa DM que a gente manda você, direciona você direto pra onde deveria, tá bom, gente? E agora vamos, antes da gente começar esse episódio, ficou maravilhoso. Eu tenho um anúncio bem especial que é o seguinte: o Twitter acabou, né? Calma, o champanhe, pode estourar o champanhe, quem já estourou, quem chorou que teve que chorar, mas lembrar o quê? Que estamos no Blue Sky, galera, com @MundoFreak, olha aí, ó, chega de Mundo_Freak, acabou isso. Twitter não vai nem voltar mais, eu tô acendendo minha vela pra ele não voltar, não precisa daquela rede tóxica, não. Se você estiver disponível aí no Blue Sky, você pode encontrar a gente no @MundoFreak. E ó, lá no nosso perfil, a gente de vez em quando tá fazendo a divulgação do nosso Starter Kit pra você encontrar todos os Mundo Freakers e todos os magiqueiros, toda a galera que você gosta, você já segue todo mundo, você aperta um botão e já segue todo mundo de uma vez. Ou aperta o botão e bloqueia todo mundo de uma vez, aí também fica a critério da casa. E novamente também o nosso Instagram, @MundoFreak, né? Galera, vocês sabem, conteúdo independente, apoia-se, etc, mas eu sei que os últimos recadinhos foram muito longos e eu vou ser bem rápido aqui. Eu vou dar 2 notícias pra você em primeira mão. Dia 24 de setembro, vulgo esse mês, vulgo daqui a... Eu não sei fazer conta, 12 dias? 11 dias? Mas você, dia 24 de setembro, estreia Operação Prato na Globoplay. Pra você que tava aí arrancando a cueca pela cabeça, Andrei, quando é que vai estrear? O que aconteceu? Foi cancelado? Não foi nada cancelado, a gente só tava quieto por quê? Porque tá trabalhando, né, gente? Tá trabalhando pra fazer um conteúdo maravilhoso. E ó, com orgulho de dizer, esse é o maior projeto no qual eu já fiz parte. E mais do que isso, do que eu já fiz parte, já roteirizei, já narrei e já desenvolvi. Vai ser com minha narração e com meu roteiro, produção de Ira Croft e da nossa produtora, Paratopia Podcast e Storytelling. Pra saber mais, fica ligadinho nas nossas redes que a gente vai dar aquela ajudinha na divulgação. E pra muita gente que tava com dúvida, Andrei, vai ser exclusivo Globoplay? Não, vai estar em todos os aplicativos. Vai estar no Spotify, no Deezer e, enfim, qualquer agregador aí que você tiver, Apple Podcast, qualquer aplicativo que você tiver, você vai conseguir escutar e vão ser vários episódios. Cara, eu vou dizer, eu não vou falar muita coisa não, mas vai ter coisa inédita, tá? Vai ter coisa inédita, coisa que você, mesmo se você for aficionado, você nunca viu. Então, aproveite, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, e indique para o seu amigo, indique para sua amiga. E para terminar aqui os anúncios e recadinhos de hoje, essa é a última semana, tá saindo na quinta-feira, no sábado agora, sábado vulgo dia 14 de setembro, vai rolar o curso de Invocação de Vinícius Ferreira. Para você que não sabe, tá dando mole, a gente tem a nossa casa do lado, Magicando, e de vez em quando nós lançamos os Magicursos. E dessa vez, teremos aí o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira, que já participou aqui do Mundo Freak algumas vezes, vai voltar a participar. Curso presencial aqui em São Paulo de Invocação, aprendendo da teoria e prática. Se você quiser saber mais, dá um chego lá nas nossas redes sociais ou no post desse episódio. E galera, vai ser muito legal, adoraria encontrar vocês lá, tá bom? Estarei ali, é uma oportunidade de você encontrar ali os magiqueiros e Mundo Freakers, vai ser muito legal. Então é isso, ok, vamos voltar aqui pro nosso papo. Bora falar de fofoca? Bora! Ok!
começando aqui, antes de qualquer coisa, eu preciso falar de um golpe que eu acabei de dar aqui no nosso ouvinte. Não sou um candidato à prefeitura da maior cidade da América Latina querendo dar golpe em você, calma. É mais porque, na verdade, existe uma pequena questão aqui. Hoje, dá pra falar que a gente vai falar sobre conspirações? Vai. Vamos rir de várias delas? Sim. Mas a grande verdade é que esse podcast de hoje vai ser um grande episódio fofocão. Esse daqui poderia ser batizado como The Sun dos podcasts hoje, que vai sair essa semana. É o mais próximo de podcast do The Sun que você vai escutar hoje. Pra quem não sabe, The Sun, famosíssimo, o maior tabloide da Inglaterra, né? Inclusive inspirou vários outros tabloides ao redor do mundo. Eles inventaram o rolê, né? Uhum. Eles inventaram o famoso é visto com misteriosa morena no bar tal. Né? Estaciona no Leblon. Isso. Fulano é visto entrando de chinelo no mercado. Isso. Antes de mais nada, eu queria fazer um espaço aqui pra retratação aqui, ó. Eu vou jogar alguém na fogueira hoje. Do que você vai se retratar. Você sabe que eu gostei do Mundo Freak, o começo parte de eu ter aceitado foi porque vocês fizeram uma retratação de um episódio pro outro, eu achei genial. Eu falei, olha só, essa galera realmente pensa nas coisas que eles falam, então eu boto fé. Olha só. Não tanto também, né? Que às vezes também... Qual foi a retratação? Qual foi a retratação que a gente fez? Você lembra qual foi? A gente é humilde, pô. A gente escuta feedback do ouvinte. Se eu lembro o que foi... Foi alguma piada machista que vocês fizeram no episódio seguinte vocês falaram, a gente foi merda mesmo, foi mal, a gente foi, né, foi palha. Isso é tipo 10 anos atrás, tá, gente? Isso não é coisa de agora. E aí eu provavelmente falei, ó, pra não ter mais machismo, não tem mais mulher nesse podcast. Então não vai ter nem risco de ter machismo aqui nesse podcast. Aí você me chamou. Tá, perfeito. Não, mas é isso aí mesmo. Eu não gosto de ficar... Eu sou humilde, sou uma pessoa humilde. A gente somos humildes aqui no Mundo Freak. Mas olha, 2024, quem começa a ouvir lá dos primeiros e passa dos 50, ou tá muito... ou conhece os mais novos e fala, nossa, eles vão melhorar em algum momento. Né? Ou tá no rolê errado, tá assim, nossa, aí vai postar hoje em dia, nossa, vocês se venderam o capitalismo, vocês agora estão na agenda woke. Não, mano, né? A gente recebeu esses dias um comentário imenso no YouTube. Eu escutava o podcast em 2016 e hoje eu estava procurando, que acho que a gente começou agora a publicar o podcast no YouTube, infelizmente, né? E aí, o que acontece? Começou a furar bolha. Só que esse caso não foi nem uma questão de furar bolha. Foi uma questão de... Um ouvinte que provavelmente escutava a gente há bastante tempo, ele estava procurando um assunto, acho que de inteligência artificial, bot, essas coisas, acabou encontrando o nosso podcast de Internet Está Morta. E escutou aquilo e ficou completamente horrorizado, né? Porque ele falou, porque vocês se venderam, não sei o que, agenda woke. Graças a Deus eu moro fora do Brasil. Nossa Senhora. Porque pessoas como vocês que moram aí fizeram o Brasil um lixo e blá, 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 blá. O cara foi morar pro Brasil pra, enfim, né? Pra morar fora do Brasil pra sofrer preconceito, né? Que é a pauta hoje da Europa e de vários outros lugares do mundo é ser contra a sua existência aí, né? Mas enfim, né? Sem veneninhos à parte, vamos pro que interessa, que é o veneninho correto, que é contra a monarquia. Isso. É o veneninho correto. Faz aí sua retratação, depois eu falo. Não é uma retratação na verdade, né? É uma... Não, pô, tá se retratando da retratação. É uma questão que, na verdade, eu gostaria de levantar... Não é uma retratação, esquece a palavra retratação. É algo que eu gostaria de levantar. A gente sabe que eu acho que aqui é ponto pacífico entre todos os participantes do podcast, né? Tem gente que acha que a gente é comunista, tem gente que acha que a gente é anticomunista e tal, mas eu acho que ninguém em sã consciência acha que a gente vai ser pró-monarquia em algum momento aqui do podcast e tal. Mas vocês acham que vale a pena existir a coroa britânica só pela fofoca? Eu não acho que eu tenho que achar nada. Eu posso falar o que eu disse pra Ananda quando ela me chamou pra gravar esse episódio. E disse, olha, a gente vai falar de conspirações da monarquia britânica. E aí a minha resposta pra ela foi, pra mim a maior conspiração que existe, a teoria da conspiração que eu não consigo entender até agora é por que monarquia ainda é legalizada. Perfeito. Olha, eu tenho fortes opiniões sobre a existência de monarquias, mas eu vou resumir em puta que pariu. Perfeito. É um resumo decente. Perfeita colocação. Excelente ponto acadêmico. Se eu falar muito mais do que isso aqui, o Andrei vai falar no final. Corta tudo que o Jacona falou. Então... Censurado pelo Reclame Aqui. É isso aí. Essa que eu ia falar, né, assim... Por muito tempo,
para os ouvintes mais antigos que me ouviam há muito tempo atrás. Ih, acho que a retratação tá vindo aí, alguma coisa aí. Ih, tô pagando. Eu sempre brinquei que eu era a favor da monarquia. Vocês não lembram disso, não? Lembro. Era brincadeira mesmo, será? Lembro bem. Lembra bem, né? Inclusive, eu e o Felipe, a gente ficava falando que a gente ia fazer um anticast monarquia versus república pra debater esse assunto. Era uma piada constante, assim, mas isso foi antes de 2016, antes de 2017, antes de 2018, né? Aí a piada perdeu a graça. Ela parou de ficar engraçada. A realidade concorre com a ficção. Uhum. Foi. Ela era uma piada boa quando a gente brincava, só falava, não, pô, monarquia, muito melhor, seria ótimo, porque eles servem pra fofoca, olha que vantagem, né? Assim, agora, se os ingleses merecem ter uma monarquia, aí o problema é dos ingleses, sabe? Eu tenho poucas questões com a monarquia dos outros, porque a monarquia inglesa tira dinheiro dos ingleses. Olha, tô muito preocupada. Eu acho que os ingleses que têm que acabar com a própria monarquia. Exato. Tupá, Exato. com todo respeito, eu poderia concordar com você nesse exato momento. Mas aí seríamos dois errados? Não, eu não vou fazer essa jocosidade contra você, claro que não. O que eu ia falar, na verdade, é que é o seguinte, eu até concordaria com você caso os britânicos não apenas metesse o bedelho no país dos outros, quanto invadisse 2/3 do planeta. Então eu acho que é uma defesa moral nossa, como latino-americanos. Ser contra a monarquia britânica. Ser contra a monarquia britânica. Eu acho que isso aqui é uma função nossa social. Não, eu entendo. Assim, eu acho um absurdo e hipócrita britânicos serem contra imigrantes, sendo que eles são responsáveis pela bagunça toda que eles fizeram. Tipo, 40 e tantos %, como você disse, sabe? É só isso que eu falo assim, cara, vocês não podem. Tipo, eu posso reclamar porque aqui a gente teve alguns momentos de imigração que tivemos muita gente aqui, mas vocês não. O que vocês fizeram no mundo, holandeses, alemães, franceses, esse povo aí, cara, eu falo, vocês não reclamam de imigrante, não. Não estaríamos nessa situação se não fosse pelo que vocês fizeram, é retratação histórica. Pra mim é isso. Olha, eu odeio tanto monarquia, tanto, que qualquer pessoa, em absoluto qualquer contexto, e eu falo qualquer aqui, eu vou deixar só no ar pra não entrar em detalhes muito sensíveis, falar, eu sou o rei, eu sou a rainha. Se não for do seu lar, eu já mando tomar no cu. Não, é porque eu sou descendente de rei. Foda-se. Aí, foda-se. Aí já era. Porque meus antepassados eram rei. Caguei. Não me interessa. Morreu a pá. Você mora em Belfort Roxo, seu filho da puta! Que rei do que você é? É mandar assim. Podia morar no Leblon, pô. Podia morar no Leblon. Você mandaria se fuder. King size do Rio. Não, mas assim, ó, essa parada de, sou descendente de rei. Gente, você voltando o suficiente, todo mundo é. Grandes coisas. É descendente de Gengis Khan também, é descendente de assassino, é descendente de tudo. Vocês acham o quê? Que pessoas ficam com as ideias de família. Eu acho ótimo que o pessoal fala, não, porque eu vou olhar o passado da minha família e vou descobrir que, sei lá, 600 anos atrás, eu descendo de monarcas, tipo, grandes coisas, gente. Você descende de gente horrível e de gente interessante. A vida é isso aí, né? Porque volta tanto que todo mundo descende de algum monarca. Eu queria só fazer um adendo. A gente vai falar de fofocas hoje aqui, a gente vai ficar falando de um monte de teoria da conspiração envolvendo eles. E tem um maquiador profissional que eu gosto muito no YouTube que se chama Robert Welch. Ele é britânico. E ele foi falar uma vez sobre essas fofocas da monarquia, entre elas uma das que está aqui, que a gente vai discutir hoje. E o que ele disse eu achei maravilhoso. Ele virou e falou assim, eu como povo britânico, eu como parte dessa galera que paga os meus impostos e vão pra eles, eu não sei o que eles fazem, porque temos o parlamento, eles estão lá mais como enfeite e relações exteriores do que qualquer coisa. O papel deles é ser rei, o papel deles é ser duquesa, o papel deles é ser príncipe. Essa é a profissão deles. A profissão deles exige trabalho 24 horas por dia, porque eles têm que estar a serviço do povo. Então eu quero saber assim, o que você comeu de manhã? Porque eu quero saber o que você comeu. Comeu direitinho? Colocou o pratinho no lugar certo? Porque você é rainha, você tem que comer do jeito certo. Eu quero saber assim, que sapato que você tá usando. Eu quero saber de tudo. Vocês estão aí como um Big Brother 24 horas para mim. Vocês vão me servir. Então eu acho isso legal. É por isso que eu não tenho pena de ninguém que se envolve com a monarquia. Exatamente. Ninguém. Você sabia exatamente com quem você estava se envolvendo, com o tipo de pessoas que você estava se envolvendo. O tipinho. Olha o tipinho de gente, né? O tipinho de gente que você se meteu. Aí chega lá e fala, nossa, como tem racista aqui. Sério?
Porra! Também, tô chocada, passada. Tô vendo pela primeira vez. É incrível. Então a cara de pau, eu não sabia que eles eram assim. Só 1.500 anos, minha senhora. Então, fica aí, fica ligado. Quando eu falo que eu ligo pouco pra monarquia inglesa, não é no sentido do histórico da monarquia inglesa. Eu digo, hoje em dia, eu, como cidadã brasileira, Sim. eu acho que os ingleses que tem que se mexer pra se livrar. Se os ingleses estão com essa gente aí, não sou eu que tenho que ficar aqui falando de liberdade pros ingleses. Eles que se virem, são grandinhos. Eu acho Né? que assim, a gente pode concordar então, pra gente encerrar esse nosso momento de meter a porrada na monarquia inglesa, Disclaimer. e que vai ser o podcast em todo, já digo logo. Que o melhor momento da Olimpíada foi a abertura do Gojira arrancando a cabeça. É isso? Não, perfeito. Mas o que a gente pode combinar é o seguinte, a gente pega a China e a Índia, e pega todas as outras ex-colônias britânicas, e a gente invade a Inglaterra e reparte. Combinado? Não sei se vale muito a pena, mas a gente pode fazer. Concordo com a tua parte. Tem muita coisa lá, não. Pra comer fish and chips É, que nem as joias são lá essas coisas, mas continue. e tirar foto lá dos Beatles lá no travessando a rua. É pra isso que serve, né? Vambora. Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro algum contexto histórico. Inglaterra é uma ilhona. Perfeito? Então, vou fazer a divisão aqui entre Inglaterra e Grã-Bretanha para facilitar. Perfeito. Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. 3 nomes que são confusos, certo? Sim. Inglaterra não é a ilha toda. A ilha toda é chamada Grã-Bretanha. Inglaterra é um pedaço da ilha, é um país dentro da ilha. Além da Inglaterra, na Ilha Grande, que é a Grã-Bretanha, tem também o país de Gales e a Escócia. Então, esses são 3 países numa ilha grande. Já o Reino Unido inclui também a Irlanda do Norte, que é um pedaço de cima da ilha do lado, e outras cositas más, porque, né, colonialismo, eles saíram coisando coisas por aí, inclusive a Irlanda do Norte. A história entre eles é um pouquinho mais complexa. Mas então é isso. Inglaterra é só o pedaço mais de baixo da ilha. Sim, perfeito. Inclusive a cerimônia, daí tem questões sobre a cerimônia de coroação do monarca britânico, que envolve, por exemplo, usar a pedra de coroação da Escócia, porque os reis escoceses eram coroados em cima de uma pedra específica. E daí, depois que os ingleses dominaram a Escócia, eles mandaram construir um trono, que é o trono onde os monarcas são coroados até hoje na Inglaterra, que tem um espaço pra colocar a pedra. E daí, quando vai coroar um novo rei, traz a pedra da Escócia, aí coloca no trono, aí ele senta em cima da pedra do trono, e daí coroa, e daí ele devolve a pedra pra Escócia, porque a Escócia não quer que a pedra deles fique na Inglaterra. Então, é tipo uma demonstração física / ritual de que o rei inglês ou a rainha inglesa também tá governando a Escócia. O País de Gales não tem essa parte, porque eles dominaram o País de Gales há mais tempo, e daí, enfim, tem menos isso, mas se for no País de Gales, os galeses vão falar, a gente lembra que a gente já foi independente? E você fala, tá bom então, gente, que bom. Que bom, que vocês têm memória longa, né, memória boa, né, povo com memória de elefante, que bom. Eu escuto isso que a Tupá fala, me grita dentro ser ateu muito forte, assim. Caralho, não fala mal de filha da puta. Então você tá falando, Tupá, que o País de Gales é a Barra da Tijuca da Inglaterra, é isso? É uma boa comparação. Eu não conheço o suficiente da mitologia do Rio de Janeiro pra saber isso. Né? Não, você não tá perdendo nada, aliás. É tipo isso. Mas o Rafael tá concordando, então eu vou assumir isso como uma grande verdade. Perfeito. Não, perfeito. A Grã-Bretanha é uma ilhona, né? Isso. Cercada de água por todos os lados, que é a definição geográfica de ilha, né? Que costuma ser como ilhação. E eu acho que isso é interessante justamente porque a coroa britânica, ela a Inglaterra em si, né, o conceito de Inglaterra, né, entrou em guerra com os franceses durante muitos anos. Eles sempre foram muito rivais, né, a coroa britânica e a coroa francesa. Já começa com uma grande fofoca que é a coroa britânica que a gente tá falando aqui é francesa. Então, tudo parente. E alemã também. Né, Tupá, na Primeira Guerra Mundial, a rainha... A rainha da Inglaterra era A avó da Europa. quase todos os líderes da Europa na Primeira Guerra Mundial. E ela ia pra Escócia fazer, sei lá, no Natal e recebia todo mundo. Isso é antes, na verdade. É a Vitória, que é a rainha, a mãe da Europa. E a Vitória morre em 1900, então antes da Primeira Guerra. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, ela fazia festa de Natal e recebia os líderes dos maiores potências europeias no Natal. Que era tudo neto dela. Ô, minha vovó. E tudo com o mesmo queixo, mesmo nariz, mesmo dente torto. Isso. Inclusive, você trocar a roupa do monarca inglês e do czar russo, sério,
Eles eram primos, mas eles eram a cópia um do outro, é impressionante. Mas, voltando um pouquinho na história da Inglaterra, assim, dando uma base rápida sobre a história da Inglaterra, que é um negócio que eu não sabia muito até ir morar lá, né? Porque aí eu fiquei curiosa, porque eu morava lá e eu não entendia nada. E eu falei, eu preciso saber um negócio aqui, porque eu não tô entendendo nada aqui que essa gente tá falando. Mas lá em 1089, um pouquinho de tempo atrás, a Inglaterra, o que a gente chama de Inglaterra hoje já tinha sido invadido várias vezes por outros povos, né? Então é uma mistura ali. Mas então, nesse momento, o Guilherme, o Bastardo, ou o Conquistador, você pode chamar ele como você preferir, que era um monarca da região ali. Ele não era bem da França, porque França é um conceito novo, então era outra divisão, né? Ele era da Normandia. Ele é um normando, que originalmente significa que ele é possivelmente descendente de povos vikings e nórdicos que foram para aquela região da França. Segundo o Faulo, ele era descendente de... Literalmente era o nome do cara, Rolo. Isso. Então, ele provavelmente... Não, acho que ele é efetivamente descendente do Rolo. Então, ele é descendente do Rolo. Ou seja, ele é descendente de nórdicos. Que morava na Normandia, que hoje em dia é a França. E daí ele invadiu a Inglaterra. O que hoje em dia é a Inglaterra. E dominou. E por um bom tempo, a monarquia inglesa só falava francês. Inclusive, eles nem falavam inglês. Eles nem se preocupavam em falar inglês. Porque aquela gente que morava na ilha não era importante pra eles. Assim, é tipo, ingleses, quem liga? E é descendente dessa galera. Não é bem dessa galera, mas é mais ou menos essa linha. Porque lá no meio, eventualmente, vai ter uma guerra. A Guerra das Rosas. E alguns monarcas vão ser mortos nesses processos, e daí você vai ter outras monarquias, enfim. Mas o fato é que a monarquia inglesa é muito conectada com a monarquia francesa. E, eventualmente, os franceses resolveram a deles, né, de outra forma. Mas tem essa outra questão da Rainha Vitória, né? Porque como as monarquias, a regra da monarquia é que você só pode casar com outra pessoa que seja nobre também. Então, se você só pode casar com alguém que é nobre, significa que você diminui o número de pessoas que você pode casar. Se você diminui o número de pessoas que você pode casar, temos mais doenças genéticas sendo passadas, mas também temos o fato de, eventualmente, em 1900, a Rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra nesse período, por isso era vitoriana, ela era conhecida como a avó da Europa, porque vários dos descendentes dela eram monarcas em vários países da Europa, inclusive a Rússia, inclusive, né, a Alemanha, inclusive vários outros lugares. Ela mandava em todo o rolê. E, claro, tinham outras linhas também tem os Habsburgo, mas todo mundo é meio interconectado, enfim. O fato é que, depois da Primeira Guerra, eu acho que mais especificamente depois da Segunda Guerra, uma das duas, eu não lembro agora, mas a monarquia inglesa vai mudar o sobrenome que eles usam pra desassociar um pouco eles da Alemanha, porque eles tinham um sobrenome mais alemão. Essa linhagem específica que tá agora no poder era uma linhagem que tinha mais conexões com a Alemanha. E eles mudam o sobrenome pra pegar menos mal. Eles mudam também, vão mudar um pouquinho os escudos e etc, né? Porque um dos símbolos do escudo dessa monarquia agora é um unicórnio. Então tem unicórniozinhos em todos os lados dos prédios e nas coisas assim. É que monarquia não existe, e botaram unicórnio pra simbolizar. É isso mesmo. Gente, vários desses símbolos de heráldica são bichos que não existem, justamente pra dizer que eles não são humanos comuns. Enfim. Mas é isso, assim. O que a gente chama de monarquia inglesa, né? Tem esse outro fato. Se olhar a bandeira da Inglaterra, ela é a branca e vermelha. A bandeira do Reino Unido, ela é azul, branca e vermelha. O azul vem da bandeira da Escócia, que é azul e branca. Então, a ideia é que são as duas bandeiras conjuntas. Se vocês repararem, eu falei que tinham 3 países, Escócia, Inglaterra, País de Gales, não tem nada do País de Gales na bandeira, porque eles falaram, ninguém liga pro País de Gales, e não colocaram o País de Gales na bandeira, o que é bem palha. Porra, Barra da Tijuca da Grã-Bretanha tá foda aí mesmo, né? Os galeses ficam muito chateados, mas foi isso que aconteceu. Mas eles se lembram. Eles se lembram. Mas a bandeira deles é branca, verde e um dragão vermelho. A bandeira deles é um dragão vermelho, que é bem mais legal em alguma medida, né? Mas ela não faz parte da bandeira geral, que é a Union Jack, que é a bandeira de todos, teoricamente. Então a realeza inglesa, que a gente tende a chamar de família real inglesa, eles também mandam na Escócia, né? Eles também são família real da Escócia. Na verdade, eles são família real de uma galera, porque, por exemplo, o Canadá também faz parte O Canadá obedece à rainha inglesa, né? Então, os canadenses são súditos da rainha inglesa. Verdade, né? O Canadá... Barbados recentemente decidiu sair do rolê. Eles chegaram a sair agora? Porque eu lembro que foi uma discussão recentemente. Barbados saiu do rolê. Não, Barbados sim, mas Canadá eu lembro que teve uma polêmica recente. Canadá não, Canadá continua. Teve uma polêmica recente, porque teve essa troca de rei agora, o rei Carlos entrou, né? E aí teve uma galera no Canadá rediscutindo essa parada, tipo, que o pessoal do Canadá lembrou, né? Caralho, mano, a gente, né, tipo, tem essa porra aqui, né? Que manda na gente.
Inclusive, se eu não me engano, não sei se ainda é. Porque na estrutura de governo do Canadá, você tem o primeiro-ministro, né? E se o primeiro-ministro tá fora, quem assume é PAN, tem todas essas regrinhas, igual, tipo, no Brasil, presidente, vice-presidente e tal, eles têm outra estrutura. E, eventualmente, nessa estrutura tem o representante da família real inglesa, que faz parte da estrutura de governo no Canadá. Então, dependendo quem que viaja, quem comanda do país é o representante da rainha. E, nesse momento, o representante da rainha, se eu não me engano, é uma mulher indígena. O que é todo um outro rolê nesse meio tempo aí dessas coisas. Mas um monte de gente ainda é súdito da rainha. A Austrália também ainda, não é? Isso. A Austrália também é. E, se eu não me engano, é Barbados. A Rihanna é de Barbados, não é? Então, foi Barbados que decidiu. Barbados falou, então, chega, a gente não vai mais ser. Aí, agora, eles não são mais parte, eles não são mais súditos da rainha. Eles deixaram de ser súditos da rainha. Aí eles foram, compraram um gilete e não são mais Barbados agora. Perfeito. Eles são Barbados, só não são Barbados da rainha. Perfeito. Ou do rei, né? Porque agora não é mais da rainha. Os Barbados da rainha. Mó legal. Agora eles podem seguir a verdadeira rainha, que é a Rihanna, claramente. Eu teria feito isso. Eu teria largado a monarquia britânica e falado, vamos seguir a nossa verdadeira rainha, Rihanna. Então, assim, essa família real inglesa, que na verdade tem uma descendência forte francesa, uma conexão muito forte com a Alemanha, alguma conexão com a Grécia, mas esse é um outro rolê todo torto pelo lado do Philip, que era o marido da Elizabeth. Essa galera serve pra dar fofoca hoje em dia. O principal objetivo de existência deles é fofoca, né? Então, eles têm muito dinheiro e eles são usados pra fofoca. Eu acho que essa questão, assim, eu acho que é importante a gente salientar, apesar das brincadeiras, é óbvio que a coroa britânica, ela tem uma função muito cultural, tradicional, talvez social e até econômica relacionados à Inglaterra, né? Que é difícil a gente traduzir aqui pro Brasil, né? Porque a gente não tem isso, né? Pelo contrário, né? Aqui, família real só serve pra fazer a gente passar vergonha. E lá também. Só que lá existem algumas funções e algumas... A galera reconhece de alguma maneira, né? Tipo assim, tem uma nova coroação, tipo assim, tudo para, a galera vai pra assistir, né? Existe um pouco dessa representação que existe uma importância cultural ali pra galera. E isso é importante a gente deixar claro, assim, que é um negócio que pra gente é uma bobagem, inclusive tem conspirações, tem aquelas notícias, quem traiu quem ficou com quem, né, o príncipe brigou com outro príncipe, né, e o outro escreveu o livro não sei o que, falando merda dos outros. O filho do príncipe foi com a suástica na festa fantasia. E tal, que é o tipo de coisa que, por exemplo, parece aquele reality show, tipo assim, tipo a família do Ozzy. Os Osborns. Os Osborns. É tipo isso, saca? Mas eu acho que você pode pensar também, André, que é meio que não é engenharia reversa, sabe? Do tipo, toda a imprensa que existia fazendo essas coisas sobre os monarcas, ela foi se dividindo entre celebridades e famosos com o tempo, porque foram caindo as monarquias, né? E em outros lugares, tipo, sei lá, Estados Unidos, Brasil, tudo mais, a gente não tem a monarquia pra olhar, a gente vai olhar a vida de quem? A gente vai olhar a vida dos outros, vai olhar a vida de famoso. Caraca, Débora, que perfeita leitura. Eu nunca tinha imaginado, mas de fato faz todo sentido, né? Prensa e controle midiático, por exemplo, é uma coisa que sempre foi usada pra falar mal de rei. Uhum. Eu consigo imaginar isso decaindo pela falta de assunto, né? Mas você tem ali uma janela que você precisa encaixar alguma outra coisa, né? Então, tipo assim, sei lá, o Caetano Veloso estacionando o carro no Leblon, há 300 anos atrás, era Dom Pedro I, não sei que tá comendo quem, né? Tipo, tá estacionando a carroça, exatamente, né? Em Petrópolis. Exatamente. Seria uma porra dessa, né? Tanto é que essa é uma coisa que quando eu tava na faculdade falando sobre jornalismo, eu tinha pra mim que eu vejo que o brasileiro se distancia um pouco da política, porque o caderno de política do jornal vem um caderno à parte. E ele não tá dentro. Porque se você vai ver, política é futebol, política é saúde, política é educação. Então, em todos os cadernos tem coisas relacionadas à política. Só que tem um caderno específico chamado política. E aí a pessoa vai pegar esse caderno, né? Eu tô falando de mais atrás, né? Pra explicar o porquê que a gente hoje é assim. Na época que a gente pegava cadernos de jornal. Na época que a gente pegava o caderno de jornal. Tira a parte de política e fala, não me interesso por política e lê o resto. E se você vai ler a parte de política, é um bando de fofoca. É tipo, quem falou com ciclano às escondidas atrás ali e tal. Então continua esse sistema de ficar passando informações privilegiadas, sigilosas, que não são necessariamente política, mas é só, tipo, fulano tá argumentando com outro, fez um jantar com sem quem, sabe? Isso também tinha.
pra exemplificar, né, o Brasil na década de 90, o Itamar Franco foi presidente, né, do Brasil durante um tempo. E a fofoca durante uma época foi quem é a namorada misteriosa de Itamar Franco, porque tiraram uma foto dela. A morena misteriosa. De baixo. Uma foto muito íntima da moça carnaval. de saia no carnaval. Isso tomou o quadro jornalístico durante um tempo, né? Então, quem é a morena misteriosa com Itamar Franco, presidente do Brasil? Então, esse tipo de coisa é muito, muito forte, né? E o rei e a rainha tá ótimo. Estão numa posição ótima porque o trabalho deles é servir de teste de ferro pra isso. Inclusive, isso era parte do meu argumento que eu nunca desenvolvi direito com vocês, mas isso era parte do meu argumento para a utilidade da monarquia no Brasil, que seria a utilidade da gente ter uma galera para oficialmente dar fofoca pra gente. A gente paga para eles darem fofoca pra gente, já coloca esse papel oficial. Eu não entendia direito como funcionava o dinheiro que era dado para alguns descendentes da família real brasileira, que é um outro rolê que eu não vou entrar aqui, mas não é do jeito que o pessoal pensa, é mais confuso e complexo, não é do jeito que o pessoal pensa. Mas eu falava assim, essa galera já tá ganhando dinheiro mesmo, gente, por que eles não dão fofoca pra gente? Tô achando um abuso essa gente ficar ganhando dinheiro e não dar fofoca, que deveria ser a troca lógica aqui nesse rolê. E tinha todo um outro argumento também sobre como essas cerimônias, esse desejo de ter um representante cerimonial, que às vezes faz sentido em termos de país, né? Mas não precisava ser monarquia necessariamente. E no caso da monarquia britânica, André, eles fazem também passar vergonha. Gente, tá aí o rei Carlos fazendo discurso coberto de ouro e diamantes da cabeça aos pés, falando sobre como é ruim que as pessoas estão passando fome no país deles. Foi um momento incrível dos últimos anos. Sim. Pelo amor de Deus, rei Carlos, o dedo de salsicha. Esse mesmo. Caraca, o rei Carlos, dedo de salsicha. Coberto de ouro da cabeça aos pés. O pessoal zoando que ele tá bebendo muito corote. Que comam Ali é brioches, né? forte. Cara, isso é engraçado demais. Aí ele apresenta aquele quadro todo vermelho, naquele estilo, o pessoal... Eu vou falar desse quadro daqui a pouco. Vou falar desse quadro. Vamos seguir a pauta aqui? Vamos. Vamos pra fofoca inicial, vamos. Ok, bomba! Assim, eu sei que tem muita coisa antes, mas ninguém se importa. Nossa pauta começa com Princesa Diana. Estamos há 30 minutos falando sobre história. Ninguém quer saber de história, pô. A gente quer saber de fofoca. Cadê a fofoca? Mas história é fofoca, continue. Você acha que o Léo Dias ia ter o sucesso que ele tem se ele ficasse focando em história? Perfeito. Vou contar a infância dessa pessoa aqui, sofrida. Ninguém quer saber disso, quer zoar a pessoa. Eu também sofri, ninguém quer saber a minha história, né? Aquela questão, né? Mas, gente, vamos começar com a Princesa Diana, que foi uma personalidade muito proeminente de maneira mundial, né? Quando a Princesa Diana morreu, né? Foi uma comoção nível, assim, aqui pro Brasil a gente teve a Ayrton Senna da Princesa Diana, foi meio que o Ayrton Senna do mundo, assim. Era um negócio, porque ela era uma personagem... A Débora tá rindo aí. Nossa, tadinho. Dos dois acidentes de carro, né? Foi Foda. maravilhoso. Como brasileira, a gente tem que respeitar esse tipo de comparação. É só isso que eu tenho a dizer. No final desse podcast, a gente pode aproveitar e eleger, porque aqui é democrático, a nossa monarquia. Então, o nosso Ayrton Senna, a nossa Princesa Diana, né? Zeca Pagodinho, pra mim, eu já vou dar o spoiler aqui, Zeca Pagodinho, pra mim, pode ser o nosso monarca. Concordo. Mas, enfim. Este monarca já tem meu voto. Vamos. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque Princesa Diana é super década de 90. É um conceito que muitas vezes uma pessoa um pouco mais nova não vai ter essa noção do que foi essa personalidade. Era uma senhorita muito carismática. Ela era aquela imagem da princesa de conto de fadas, né? Uma jovem, bonita. Sem muito dinheiro. A história dela é meio Cinderela, né? É porque as pessoas confundem, né? Ela era da monarquia, ela era nobre, mas ela era de um ramo nobre sem dinheiro. Era um ramo nobre quebrado. Então ela era, tipo, ela trabalhava, o que era, tipo, oh meu Deus, ela trabalhava. Não, aí, Tupá, você está quebrando o que eu acreditava. Eu achava que a filha da mãe da Diana era plebeia. Costureira. Não, ela era chamada de plebeia. Agora você me revelou. Então, aqui, ó, os ouvintes que estão nos ouvindo agora, tenho certeza que a grande maioria de vocês, comenta aí se eu tô errado, também acreditava, pelo menos quem conhece a história dela, acreditava que ela era plebeia, porque ela era chamada. O ódio que a rainha tinha, aquele lance todo ali, era porque ela era
sem nobreza, porque ela casou com Isso. um príncipe. Então, pra mim, agora tudo que eu tinha de algum carinhozinho de boa lembrança dela acabou. Acabou tudo. É isso, ela não era plebeia, ela só era pobre. O que é diferente, assim, existem famílias nobres quebradas. A família dela era relativamente quebrada, assim, os pais dela não tinham uma grana, ela não morava num casarão, ela não estudou nas escolas finesse. O que é muito mais triste, porque se você prefere ser rica e plebeia ou nobre e pobre? É uma grande questão, né? Você prefere ter um título de nobreza e trabalhar, ter CLT? Aí depende. A rica e plebeia é a esposa do príncipe atual. Sem ser a Meghan Markle, a outra. Ela era rica e plebeia. A princesa Diana tem isso, ela vai criar uma mítica em volta dela, né? O pessoal que é mais novo não vai saber disso, assim, mas ela era... Final dos anos 80, anos 90, ela tinha essa história de Cinderela. Ela casou muito cedo, né? Ela tinha 18 anos quando ela casou, com um cara bem mais velho. Ela tinha uma cara de inocente. Fisicamente, ela era o que, teoricamente, seria o ideal de beleza de uma princesa. Então, ela era loira, do olho azul, sem ser muito... Então, ela tinha uma figura meio discreta, mas era considerada linda. E ela gostava de conversar com as pessoas. Enfim, ela era tipo, gente. Ela tinha bastante projeto social, assim, né? Muito ligado à caridade também, Sim. né? Era provavelmente a única pessoa, assim, que você olha e que foge um pouco desse padrão de um rico snob que você olha, por que será que eu lembrei de uma guilhotina? Ela era uma pessoa que fugia um pouco desse estereótipo. Diva acessível. E ela era parente distante do Churchill. Então, pra mim, a princesa Diana nada mais é do que o Luciano Huck sem dançar. Que isso, Rafael? Porra, É que ela ajudava os pobres, aí fazia aquele lance de, nossa, sou princesa, mas olha, eu estou no meio do povo, eu ajudo os pobres aqui das colônias, dos países que a Inglaterra prejudicou, né? Tirem foto aqui, a heroína branca, que tô aqui todo mundo. E aí isso pega muito bem na mídia, tal, isso aí dá uma publicidade muito boa. Não, total. E daí, essa primeira... Ela sofreu... Assim, não vou dizer que a vida dessa galera é super divertida, assim. Eu provavelmente não gostaria de ter vida dessa galera aí. E quando ela vai casar com o Charles, com o Carlos, que é rei hoje em dia, ele não tava muito afim de casar com ela, não. Ela tinha 18 anos, eu acho difícil a gente culpar as pessoas de 18 anos por se encantar com a ideia de ser princesa, né? E daí eles vão fazer vários testes, eram feitos vários testes, ainda mais naquela época, eles queriam saber se ela tinha uma saúde decente pra ser rainha e se ela ia poder ter filhos. Deixa eu fazer um pequeno parênteses, Tupá. Aí eu acho que já começa uma coisa que vai aparecer em diversos momentos dessa conversa. A rainha britânica é um bando de cuzão do caralho. Porque, tipo assim, antes de casar... O que imagina? Você vai casar ali com o seu princeso, você que tá me escutando. Joana, Renata, Maria, Mariana, você que tá me escutando aí. Lucélia, enfim. Você vai se casar com seu namorado. Vocês estão noivos, vocês vão casar. A família do noivo pede um exame pra ver se você consegue engravidar, pra ver se você vai casar ou não com ele. Tipo assim... Mas faz sentido dentro de uma monarquia. Não é um casamento por amor. É um casamento que tem um objetivo muito claro. É pra ter filhos. É do século XX. Final do século XX, Tupá. Pelo amor de Deus, Tupá. Mas a monarquia não mudou a lógica, Andrei. Então, a gente tá falando de uma instituição chamada monarquia em 2024. Pedir confirmação de que a pessoa pode engravidar ou não, eu acho que é o menor das questões quando a gente tá falando de monarquia, sabe? Sim, não. Vão ter coisas muito piores aqui, inclusive, daqui a pouco. Vai ter muitas coisas muito piores, né? Mas que é aquela família que você não quer entrar. É um pesadelo você entrar pra essa família. É porque é muito absurdo, mas é que eu acho que é bom que seja totalmente absurdo pra gente lembrar como absurdo é uma monarquia, né? Pra gente não achar que é coisas decentes e fazem sentido. Então, eles vão fazer os pedidos de exames pra ela, isso é na década de 80 ainda, né? A gente não tá falando de 2024. Parece muito tempo, mas muita coisa mudou com bastante daí. E daí, aí que vem a teoria, que existe a lenda de que eles pegaram óvulos da princesa, pegaram os óvulos dela e inseminaram com o sêmen do Carlos antes deles casarem, pra testar se ela realmente seria fértil. E daí, implantaram esse bebê e teria nascido uma menina. Não, calma aí. Antes de qualquer coisa, é importante a gente salientar que isso eram rumores da época. É fofoca, né? De que eles teriam feito essa fecundação in vitro. Isso. Só que aí que tá. A conspiração
vai para além do rumor, que como a Tupá tá falando, que fala que teve, que aí que você não falou, que arranjaram uma barriga de aluguel para ter a criança. Essa é a parte que eu acho um absurdo. Desculpa. Até aí eu aceito. Porque não podia, né? Não, até aí eu aceito. Do tipo, por exemplo, na Coreia, existe casamento arranjado até hoje entre, tipo, por exemplo, a herdeira da Samsung teve um casamento arranjado. Eles fazem isso pra manter o dinheiro entre grandes fortunas, sabe? Tipo, uma grande fortuna vai casar com outra grande fortuna e não tem que ter essa de amor, é arranjado porque somos ricos. Então, tipo, isso existe em outros lugares hoje no mundo, infelizmente, né? Mas, precisa fazer um teste pra saber, beleza, isso daí é monarquia, precisa de herdeiro, faz parte do acordo pré-nupcial que você vai assinar, incluindo vários outros de confidencialidade, com toda certeza. Mas deles pegarem e colocarem numa barriga de aluguel pra, sabe, aí é onde eu viro e falo, tá, aí eu já não tô acreditando muito nesse pedaço não, porque eu não entendo o motivo. Pra mim não tem motivo, sabe? Do tipo, vamos ver se esse ovo realmente tá bom? Vamos ver o que vai dar, sabe? Do tipo, pra que você vai testar um ovo que você tá congelado? Não, sabe? a questão é, tipo, você pode testar a fecundação, mas por que caralho você teria que colocar... Gente, novamente, isso aqui é uma teoria conspiratória muito maluca. Yes. Que surgiu em 2014. É mais maluca do que a família real ser reptiliana? Não tanto. É outro tipo de maluco. Então tá bom. Eu acho que o problema da teoria eu acho que o problema do teórico da conspiração e da teoria da conspiração é que carece de certa inteligência. Porque você fica aqui, por que caralho você vai testar isso e precisa colocar numa barriga de aluguel para ver se a criança nasce? Tipo, é um tipo de coisa que não faz sentido nenhum. Tipo, o teste de fecundação em 90, em 80, não era devia ser uma coisa super absurda. Você tá criando um herdeiro bastardo. Pra quê? E aí, assim, na fofoca, né, na teoria da conspiração aqui, ela foi enviada para os Estados Unidos, essa barriga. Por quê? Se tem ainda Canadá, Austrália, Irlanda do Norte, até outros lugares em que a coroa britânica vai ter muito mais poder de atuação, sabe? Então, tipo, não faz o menor sentido. Parece que eles, vamos infertilizar esse ovo, colocar numa barriga de aluguel e ver no que dá, e soltar no mundo, porque a gente é muito do mal, kkk. Eu não entendo. É muito doido, né? Eu acho essa teoria relativamente interessante, embora ela seja de 2014, mas ela flerta muito com o que era famoso nos anos 80, né? Tipo, olha, inseminação artificial, clones. Tipo, é muito suco do final dos anos 80 e começo dos anos 90, essa teoria da conspiração, assim. E daí tem o bebê. Ainda achei impressionante que não é clonado, porque se fosse clonado, né, acho que acrescentaria aí um nível de interessância nessa questão. Mas vem clone. Vem, calma. Mas assim, por que diabos eles fariam um herdeiro, né? Arriscariam ter um herdeiro que não seria bem o herdeiro. E, ela é mulher, então ela claramente não seria herdeira. Pois é, porque na linha sucessória britânica, isso só mudou agora com o nascimento das crianças do William. Até o nascimento das crianças do William, pela lei britânica, assumia o poder o primeiro filho, não importando se tivesse uma filha antes. Eles mudaram isso antes do George nascer, porque antes deles saberem se o George ia ser um menino ou uma menina, essa regra foi alterada. Aí vocês pensam, mas a Elizabeth não era rainha? Sim, porque ela só tinha uma irmã. Ela não tinha um irmão. Então, se ela tivesse tido um irmão, o irmão dela, não importando quando nascesse, assumiria. Como só eram meninas na casa dela, então ela que assumiu. Então, sei lá, se eles tinham uma filha, isso não ia alterar a ordem sucessória, porque ela era mulher e isso seria automaticamente descartado da linha sucessória de qualquer forma, a partir do momento que ela tem filhos depois, né? É isso, assim, é o tipo de teoria da conspiração que faz zero sentido, né? Mas por que eles fizeram isso, né? Pra testar se o ovo... Gente, eles já tinham tecnologia para testar. E a gravidez não é só fecundar o ovo, né? Tem muito mais que envolve na gravidez. E daí eles vão testar o quê com a barriga de aluguel, com a gravidez dessa? Não faz nenhum sentido qual o teste que tá sendo feito. Exatamente. Eu quero saber, criaram essa teoria e é o que? A filha agora pode tomar o poder? Qual é o final da história? A intenção da teoria é o quê? Olha, fizeram filho e foda-se. Não, tem que ter um grande finale. Qual é o grande finale? O grande finale é que fotografaram a mulher nos Estados Unidos que é impressionantemente parecida com a Diana. E isso seria a prova de que essa criança existe. E até os irmãos dela teriam reconhecido como ela é igualzinha à mãe dela. Gente parecida existe mesmo quando você não... Tem gente parecida que não tem nada a ver de DNA e é parecido do mesmo jeito. Tem aquele quadro daquele maluco famoso, assim, é um quadro antiquíssimo que é a cara do Keanu Reeves. Não, mas aí o Keanu Reeves é imortal mesmo. Isso aí você conta o que você tá falando. Aí eu acredito. Aí, Debs, tu
tá entrando no terreno perigoso agora. Aí tá vacilando. A imortalidade de Keanu Reeves não pode ser negada nesse podcast. É contratual, não pode. Perdão. Toquei numa teoria conspiratória errada aqui. Pra mim é só isso, é só parecido. Então, é uma teoria conspiratória, né, que ela foi para... por causa de uma publicação de artigo da revista Globe, abraço pro Chico Barney, em 2014, que afirma que Sarah Spencer teria sido rastreada por paparazzis e fotografada, né? Então, seria mais ou menos isso, né? E apesar desse fascínio que essa teoria gera em pessoas desocupadas, né? Não há, de fato, nenhuma prova substancial que a gente poderia falar, né? E seria... Mas não é a única polêmica com os filhos da Diana, né? Com certeza não. Porque por muito tempo se achou que o Harry não era filho do Charles. Foi feito, inclusive, DNA pra comprovar que ele é efetivamente filho do Carlos. Qual a questão? A Diana deu uma entrevista e confessou que teve um caso com James Hewitt. Ela teve um caso com esse cara de 1986 até 91. E daí o pessoal ficou, então, se ela tinha um amante nessa época, como a gente garante que esse menino não é filho do amante, né? Porque ela tinha um amante nessa época. Mas aí fizeram o DNA. Mas pai é quem cria. Eu acho muito legal, né? Como a gente garante. Quem é você pra garantir alguma coisa, filho da puta? O que você tem a ver com isso? Caralho, dá muito ódio. Sabe o que você tem a ver com isso? Eles são monarquia. E você tem a ver com isso a partir do momento que eles são monarquia. Cara, é por isso que isso me dá uma preguiça absurda. E eu não tenho preguiça necessariamente pela existência desses arrombados. A minha preguiça é a galera achar que, tipo... Não, vamos comentar. Tipo, eu tenho esse direito de comentar sobre a vida dos outros. E isso é um negócio que não entra na minha cabeça, cara. É muito maluco. Tipo, não, tem que prestar conta pra gente. Tem que prestar conta, Andrei. É só você ver toda vez que uma mulher aparece, qualquer famosa aparece um pouco mais gordinha, já começa todo mundo querer saber se ela tá grávida. E aí teve, tipo, da Lady Gaga também, tipo, ela tem uma doença que faz ela ter dor o tempo todo no corpo, então ela incha muito fácil quando ela começa a tomar os remédios e tal. E ela teve que vir a público pra falar, galera, só tô doente, meu Deus, me deixa em paz, sabe? É isso. Mas aí é aquilo que a gente falou no começo do programa. Eles são pagos para serem alvos de todas essas especulações e fofocas. Eles são bem pagos para isso. Então, é o trabalho deles ficar segurando esse tipo de fofoca. Segura essa marimba aí, né? Tu não quis casar? Assim, quem nasceu... As crianças ali da dó. O príncipe ali, quem nasceu, tá lá, né? Agora, você conheceu, entrou sabendo das coisas, aí você não pode dizer que ninguém te avisou. Castelo é de vidro. Tô sentindo aí que o Jacaúna tem alguma questão com a Meghan. Não, tem uma questão com qualquer um. Com qualquer um que se casa com alguém da família real. Rafael, a Meghan tirou a sorte grande. Ela pode sofrer um pouco. Sim, é isso. É isso que ele tá falando. É isso que exatamente isso, entendeu? Eu tô sofrendo tanto. Vou sofrer no Canadá, no meu carro conversível, com as lágrimas sendo secas. Você trocaria, o Rafael Jacaúna, você acha que Meghan sobreviveria uma semana em Belfort Roxo? Nem eu sobrevivo, nem eu sei como sobrevive aqui uma semana. Você trocaria de lugar com ela? Então, no caso dela, eu ainda acho o seguinte. Pra quem não sabe, só pra dar um contexto, Meghan Markle foi a plebeia, né, não branca, isso é importante salientar, né, que foi uma questão grave aí pro Reino Unido e mundo, aparentemente, né, que casou com o príncipe Harry. E aí tem o seguinte, ela era uma atriz até de relativo sucesso. Ela tava no seriado Switch. Rica. Né? Ela trabalhou 7 temporadas no seriado. Ela saiu do seriado para se casar, porque por ser da monarquia ela não poderia continuar sendo atriz. Então ela não era uma pessoa paupérrima no momento que estava se envolvendo. Ela poderia ser numa infância difícil, não me interessa a história dela agora, mas no momento que ela se envolve com o príncipe, ela já era uma atriz com uma fama, com contrato, com uma condição aí de ascender para voos mais altos na carreira. Então, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Muito bem. Ela não entrou ali de bobeira com 16 anos. Meu Deus, conheci o príncipe e me deslumbrei porque eu tô comendo arroz, feijão e ovo, sabe? Não é o caso. O problema dela, pra mim, ela já era atriz. Ela já estava nos holofotes. Ela já estava fazendo um seriado de sucesso. Então, assim, ela já tem a vida tomada por paparazzi. Ela já tem que ter assessor de imprensa. Ela já tem que pensar em outras coisas, na aparência dela, etc, etc. Ela reclamar que ela tá sendo vista por todo mundo e tá todo mundo falando dela e tirando foto dela o tempo inteiro, era uma coisa assim, tá, mas
você tá sendo atriz, né, minha amiga? Tipo, sua profissão não era, sei lá, enfermeira noturna, sabe? Tipo, você era uma pessoa que tava nos holofotes, você continua nos holofotes, só que agora quase todos. Mas vamos falar de Meghan daqui a pouco. Vamos voltar aqui pra Princesa Diana. Temos aqui o grande caso, né, do infeliz acidente, né, que veio... Acidente, Andrei? tragicamente tirar a vida de Princesa Diana, né, ainda aí nos anos 90, né, final dos anos 90 aí. Qual é a questão? A questão foi que, né, ela termina, né, ela se divorcia com o príncipe, né, e ela vai com seu namorado, né, em dado momento pega ali um carro que tá sendo dirigido por um motorista. Eles são perseguidos por paparazzis, né? Tentando tirar aquela bela foto. Inclusive paparazzi que é essa casta infeliz também. Hoje eu tô esbanjando ódio, gente. Desculpa. Tá foda. É bom que você tá mostrando que você não precisa ter ódio de uma coisa só. O ódio, ele é uma coisa que se multiplica. Você pode ter ódio por várias coisas. É verdade. Deixa eu fazer uma adição a tempos aqui, senão o pessoal vai falar assim, nossa, tu tá falando da Meghan, porque ela é uma mulher não branca, porque ela é negra, isso aqui. Também poderia falar da Catherine também, que o pessoal ficou fazendo um monte de montagem, falando que ela tava morta, viva, e morta porque o dedo dela mudava, falaram que era inteligência artificial lidando com a imagem dela. Então, as duas ali estão reclamando de barriga cheia. Não tem que reclamar, não. Posso voltar pra Diana, Rafael? Pode sim. Perfeito. Pode falar da outra princesa aí, branca. Tá bom, perfeito. O que mas não vai faltar aqui é a princesa branca. Vamos lá. E aí, então, né, nessa perseguição, né, o motorista acaba provavelmente tentando despistar os paparazzis, aumentando essa velocidade, e eles acabam sofrendo um acidente num túnel que acaba fatalmente, né, atingindo aí a nossa querida princesa Diana. E a questão toda é que você tem várias teorias conspiratórias que a princesa Diana teria não sofrido um acidente, mas teria sido assassinada. E isso é reforçado por elementos malucos, né? Mas enfim, né? O fato dela esse acidente ter acontecido num túnel gera aí algumas especulações de que seria ali um momento ideal para você fazer algo contra o carro dele sem que ninguém soubesse, né? Porque afinal tava num túnel, né? Ninguém sabe o que você passaria lá dentro, ali, quem não tá próximo, né? E essa é uma das teorias que mais ganhou força, assim, que mais é comum da galera comentar sobre, né? Isso ganhou muita força quando o pai do namorado dela, né? O Mohamed Al-Fayed, que é pai do Dodge, Al-Fayed, que era o namorado dela, que inclusive isso aí já tinha essa polêmica na época, porque ela tava namorando uma pessoa não branca, etc e tal. Então o pai do cara começou a defender essa versão de que eles teriam sido, de fato, assassinados, né? E, obviamente, que os tabloides britânicos entraram com força, né? Aceleraram essa questão, né? O Paul Burrell, né? Que é mordomo de confiança de Diana, afirmou no seu livro, Royal Duty, que a princesa havia deixado uma carta 10 meses antes de sua morte, no qual relatava temer uma conspiração orquestrada pela coroa britânica para matá-la em um acidente de carro, permitindo que Charles se casasse novamente. Aí eu fiquei com uma dúvida nesse ponto. A monarquia inglesa não inventou o anglicanismo exatamente pro rei se casar mais de uma vez? Não, se casar não, se divorciar. Ah, sim, casar. Então, mas permitindo que Charles se casasse novamente. Eu fiquei assim, mas eles não inventaram uma religião só pra conseguir se divorciar e se casar de novo? Por que tem que matar a princesa por causa disso? Então, mas é que tem uma questão importante no caso do Charles e da Diana, é que do Carlos ninguém gostava. E todo mundo adorava a Diana. E a Diana viva não tinha muito como o Carlos realmente casar. Inclusive, tanto é que o Carlos casa com a amante dele, que era amante dele antes dele casar com a Diana. Que foi a pessoa que ele sempre quis casar, mas falaram pra ele, tipo, não. Você vai casar com essa menina aqui novinha, porque você não vai casar com a mulher divorciada, porque senão você não vai ter um herdeiro decente. Então você vai casar com essa moça aqui que é mais nova, pra ter um herdeiro decente pra monarquia. É meio que isso, assim, seria tipo meio que pra liberar o caminho e pra ela parar de chamar atenção, porque ela roubava muitos holofotes, né, da monarquia, e eles não gostavam muito, assim. A Elizabeth, que era quem controlava mais a história, ela tinha os planos já organizados e a Diana ficava atrapalhando os planos dela, então... Entendi. Então, tipo, uma comparação BR aqui, então, dada as devidas proporções, seria mais ou menos como Diogo Nogueira e Paulo Oliveira, entendeu? Tipo, eles se separam, tipo, quem é a mulher que vai ficar no lugar de Paulo Oliveira? Quem é o homem que irá substituir Diogo Nogueira, entendeu? Tipo, o patamar tá alto. Isso, só que no caso, todo mundo odiaria o Diogo Nogueira, o que não é o caso. O que não é o caso. A gente precisaria de um casal que a gente odeia o homem. Eu acho que o caso aí, inclusive, quando esse programa for para o ar, já vai estar defasada essa notícia, é tipo o caso da Isa com o marido dela, entendeu? Pode ser. Mas a fofoca aí é que eles voltaram. É. Porém...
eu acho incrível que quanto mais a Tupá fala sobre o conservadorismo incrível da monarquia, mais eu tenho vontade de decapitar o monarca. Nossa senhora! Que pessoas, cara! Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu, apesar de saber que eu acho que aqui ninguém seria favorável, mas eu estou legitimamente surpreso do Rafael, nessa gravação, ser a pessoa com mais ódio da monarquia. Eu tô realmente muito surpreso. Cara, eu detesto monarquia, maluco. Detesto. Não, ninguém percebeu. Se tu não fala, Detesto muito. ninguém ia perceber. Ninguém... Do acidente, entre aspas, vamos chamá-lo assim, pelo podcast, pelo episódio hoje, teve uma teoria que eu acho muito interessante, que seria assim, mataram eles porque o cara era muçulmano, e aí seria horrível demais pra coroa britânica que ela estivesse com um muçulmano, depois de ser separado do Charles, e pra mim esse é um motivo tão pequeno, um motivo racista, é um motivo tão pequeno que eu concordo. Eu falo assim, não, isso daqui eu entendo, do tipo, eles falarem... Parece fazer sentido, né? Ela é tão baseada numa coisa real, sabe? Assim, que eu falo, não, essa daqui eu entendi. Agora eu entendi qual que é o motivo por trás da conspiração de assassinato dela, sabe? Tipo, pô, tá, faz sentido. Tem a teoria de que ela tava grávida, né? Isso, E que daí ela estaria, se ela tivesse grávida, então significa que ela estaria esperando um neném que seria um neném muçulmano, que seria um problema pra monarquia. Porque separados eles já estavam, né? Não era mais, ela não tava mais casada. Agora, uma coisa que me deixa assim, né, pensando criticamente na teoria da conspiração, que é claramente o que a gente precisa fazer com a teoria da conspiração. Obviamente esse é o caminho. Quem começa a falar mais da história é o pai, né, do Dodge, que morreu também no acidente. Eu acho que faz muito sentido ele procurar uma explicação que seja culpa de alguém pra morte do filho dele, pensando em luto e etc. E pode ser que ele saiba, eu ia falar, pode ser que ele saiba mais que eu. Bom, claramente ele sabe mais do que eu de muitas coisas, né, gente? Até porque ele era milionário, ele é milionário, sabe muito mais que eu de muita coisa. Mas eu acho interessante que isso é utilizado como argumento, normalmente, pra dizer, olha, claramente a teoria tá certa, porque o pai do cara também concorda. Eu falo, então, calma. Porque ele também é parte interessada no processo, né? Então, eu não vejo como o argumento final da questão. Eu acho pouco provável. Eu acho que é uma... Sei, eu acho muito... Essas teorias me parecem muito... Muita gente envolvida pra conseguir manter por tanto tempo. E, ela deixou uma carta com o mordomo falando que a... Eu duvido que ela tenha falado isso mesmo, gente. Não duvido, assim. Mas eu lembro da época do acidente e era isso, assim, tipo, o paparazzi correndo atrás do carro em alta velocidade, o carro correndo do paparazzi e acidente. Parecia plausível na época. Pode ser que eu só esteja sendo controlada, minha mente sendo controlada. O carro não sofre acidente com facilidade, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Não, acidente não acontece. Acidente não acontece, né? Assim, nesse sentido, inclusive, porque o acidente não foi na Inglaterra, mas acidentes de carro são relativamente raros na Inglaterra, o que é bem esquisito, porque a gente tá acostumado com acidente de carro ser um negócio que acontece todo dia, né? É a maior causa de mortes no Brasil, né? É porque vai que tem alguém fotografando algum disco em alguma rua. Aí tu tem que dirigir com cautela. Não tem como. Não, mas é porque é surreal, assim. Lá tem muito pouco acidente de carro. Muito pouco. É muito raro acidente de carro. Então, eu não sei o número de acidentes de carro, mas eu lembro que era uma coisa do tipo... o número de acidentes de um ano da Inglaterra é, sei lá, uma semana em São Paulo. Um negócio assim. É uma coisa muito, muito bizarra. Então, faz sentido eles desconfiarem de um acidente de carro nessa medida, mas eu ainda acho forçado. Eu acho forçada essa teoria aí. Então, estatisticamente, está comprovado essa teoria da conspiração. Isso. Essa é a nossa conclusão. Mas eu acho que a próxima é muito mais plausível. Perfeito. Vamos lá, então. Ok. Falando sobre raça, etnia e toda essa discussão, tem a teoria de que os membros da coroa britânica seriam vampiros. Porque agora, seriedade, gente, vamos lá. Para de rir, Jaca. Eu não tô rindo. Ele tá separando o alho e a estaca já. Porque ele gosta muito de vampiros e coroa britânica. Eu não tô rindo. Eu acho que faz sentido. Beleza. O meu problema principal com essa teoria é o fato deles pegarem sol. Mas assim, continue. Não, mas aí tem que lembrar que o vampiro que pega... Todo vampiro pega sol. O primeiro vampiro que não vai pegar sol é o Nosferatu.
O Bran Stark pega sol. Mas eu ainda acho um problema. Então. Discussões que você escutaria em qualquer podcast que você daria play. Só aqui no Mundo Free Confidencial. Vamos lá. Uma das alegações é que o rei Charles III, rei Carlinhos III, e Vlad o Empalador, famoso governante de Valáquia, inclusive, escutem nosso episódio sobre Drácula, muito bom, fica aí. É o Drácula 2000? Drácula 3000. Todo mundo que pensa em filme do Drácula pensa em Drácula 2000, Rafael, perfeitamente. Caim, nosso Drácula aqui. Enfim, você já conhece o Vlad Tepes, né, o nosso queridíssimo amigo Empalador, se não, escutem nosso episódio lá. E a questão é que existe essa suposição de uma conexão genealógica, que é mais uma curiosidade histórica, né? Que insinuaria que, enfim, né? Você teria ali uma conexão genética e que você exagera e fala que eles são vampiros. A questão é essa. Eu acho que assim, a conexão genética, ok, né? Tipo, faz sentido. Como eu falei, gente, você vê um tanto suficiente. A probabilidade de ser uma conexão genética do Vlad o Empalador com a família real britânica nem é tão improvável assim. Eu acho até bem plausível. É, gente rica europeia tem uma conexão, como a gente falou mais cedo, tem conexão mesmo. Mas eu falei que eu gosto dessa teoria porque eu gosto de história de vampiro. Eu sempre gosto de fora de vampiro. Mas é muita coisa do... porque a nobreza britânica era comum que eles tivessem hemofilia, era esse tipo de doença e tal. Eu diria que, dentre nobrezas que eu suspeito que são vampiros, eu colocaria minha coisa nos Habsburgo. Porque eu descobri que os Habsburgo eram enterrados em caixões separados. Um caixão pro coração e um caixão pro corpo. Caralho. Eu fui em Viena, e daí eu fui visitar os túmulos, né? Fui visitar as criptas. Por sinal, fica a dica, quando tá muito quente, cripta é um dos melhores lugares pra você passear, porque lá vai estar pelo menos uns 10 graus mais fresquinho, porque é embaixo da terra. Os fantasmas, né? É muito mais agradável. Mas eu fui nas criptas dos Habsburgo, e desde a Idade Média, assim, a galera era enterrada em caixão de chumbo, separando o coração do corpo. De chumbo. Aí eu falei, então, gente, se eu tivesse que apostar numa monarquia vampírica, essa daqui me parece bem mais. Então, Tupá, será que é por isso que o coração de Dom Pedro I está até hoje em Portugal e às vezes vem dar uma voltinha no Brasil? Porque ele é um vampiro? Tem um pouco a ver. Eu pensei nisso também. Tem um pouco a ver. Você, cara, entendi. Então, Dom Pedro era um vampiro. Entendi. Que bagulho escroto, mano. O cara morreu já tem caralho mais de 200 anos aí. Tem o coração dele aqui que fica pra todo mundo ver. Caralho, monarquia, cara. Vai tomar no cu, cara. Na época que eu visitei os túmulos, eu fui dar uma lida. Outro dia a gente pode conversar mais a fundo sobre essas práticas de enterrar monarcas em pedaços. Mas tinha muito a ver com... Porque assim, eu acho que é um jarro pro coração, um jarro pras entranhas e um lugar pro corpo. Isso é coisa de mumificação, pô? Tem um pouco a ver com conservação, porque às vezes esse monarca morria num lugar longe de onde ele precisava ser enterrado. E você separando essas partes, demora mais pra estragar. Então, você consegue facilitar. Fora isso que você consegue enterrar em lugares separados, o que você, espalha o poder da pessoa. Fisicamente espalha o poder da pessoa, né? A Debs está morrendo. Eu adoro falar de enterros e esse tipo de coisa. Eu vou... Não, o que eu pensei só é assim, quando você falou assim, é porque as partes demoram mais pra estragar. E tá aí o motivo do porquê os europeus ficaram viajando no mundo atrás de tempero, né? Pra evitar as carnes de estragar. Aí eu pensei neles tacando um orégano num coração ali, aí eu comecei a ficar tipo, não, deixa quieto. Que isso? É carne seca. Carne seca de entranha de rei. E assim, daí eles misturam nessa parada aquela prática do século XIX de usar restos mortais pra fazer remédio, né? Restos mortais de gente pra fazer remédio. Por que não? Era coisa de usar pó de múmia em remédio, ou usar outros pedaços de gente morta como remédio, ossos e etc. Ô, Tupá, aproveitando que você entrou na parte de remédio, não foi o rei Carlos aí que falou que, sei lá, tava com câncer, não ia fazer quimioterapia para usar poções? Isso mesmo. Ele sim. Ele morre quando? Não sei. Puta merda. Caraca. Se eu soubesse como prever morte de monarcas, eu estaria ganhando muito mais dinheiro do que eu tô. O Rafael tá perguntando pra marcar na agenda. Por isso que ele tá perguntando. E até que tomar cuidado com acidente de carro. Tem a teoria dos reptilianos também, que eu acho um pouco mais plausível em alguma medida. Tá bom. Perfeito. Porque eles podem tomar sol, aí eu acho um pouco mais plausível. Vocês veem que eu tenho um problema com o fato... Que o reptiliano precisa, na verdade, né? Que ele tem sangue frio. Então... Eu não sei por que
existe a teoria dos reptilianos como parte da nobreza? Eu realmente tenho essa dúvida. Porque as pessoas normalmente falam que os reptilianos são pessoas de grande poder, ou são pessoas da nobreza, que não são seres humanos e são uma outra raça. E aí a minha dúvida é assim, vamos voltar pra 1000 e alguma coisa. Tanto faz, 1400. Se o rei vira e fala: oi, Papa, chega aqui. Fala aí que eu sou escolhido por Deus, que eu sou monarca e eu sou de uma outra raça, porque eu sou uma raça divina. O Papa vai virar e falar: galera, quem é monarca é raça divina, é outra raça. Isso ia estar claro pra gente, que os monarcas são reptilianos e são outra raça, sabe? Por que eles precisam esconder que eles não são seres humanos? Ai, nós vamos ter medo deles pegarem a gente. Não, eu tô falando de lá de trás, sabe? Se eles estão falando que eles são há tanto tempo... A gente sempre soube, né? Tipo, por que não é algo que a gente sempre soube, sabe? Da mesma forma que a gente sabe que os egípcios, né, os faraós eram filhos do deus. Dos alienígenas? Tipo, a mesma coisa, cara. Fala que ele era... Agora vai me falar assim que, o Mark Zuckerberg é reptiliano. Mano, por quê? Por que que ele é reptiliano? Sabe? Tipo, não pode... Todo reptiliano é rico. Não tem um reptiliano que é sacoleiro. Não tem um reptiliano que é contador. Todos são ricos. Que coisa... Que da onde que as pessoas... Eu não entendo. Desculpa, eu realmente não consigo entender a ideia de ser uma outra raça só pros ricos, sabe? Então, eu acho que é um entendimento errôneo de sua parte sobre a dinâmica da política reptiliana entrando nos meandros. Então, não, tem muito reptiliano que está fazendo papel de pobre. Coitado. Pra saber também sobre a vida do pobre. Nossa, que pena desse reptiliano, que é o espião. Esse aí... É só um trabalho. Ele ganha muito bem, ele finge que é pobre. Então, é só um trabalho que ele tá fazendo. Não fique com pena dele, porque são pessoas terríveis. Não tenha dó de reptiliano. São pessoas terríveis, tá? Então, fica aí. Obrigada. Pelo amor de Deus, encerrar essa pauta, vamos lá, vamos entrar aqui na Mega então, né? Pra quem não sabe, Que Mega... isso, André, respeita. Que isso? Murilo, corta essa parte, por favor. Ai, Rafael... Eu ia falar, inclusive, a gente não vai falar da Kate Middleton, porque vocês sabem, né, qual a resposta do sumiço dela, né? Cara, é verdade. Cara, eu tava confundindo a Mega com a Kate, né? Então, eu li essa parte da pauta e eu falei, então, essa parte da pauta não rola, gente. Porque ela realmente sumiu e etc, mas ela já foi a público dizer que ela tá com câncer, ela tá em tratamento de câncer e ela não queria falar disso publicamente a princípio, Sim, então... sim. Foi isso. Perfeito. Não, eu acho que é zoado a gente brincar com isso de fato mesmo, né? Mas eu acho que é importante, pelo menos, a gente pode falar do sumiço dela. falar o que aconteceu, né? Porque a Kate, ela foi alvo aí, principalmente na internet, virou uma espécie de piada / caça ao tesouro, né? Pra quem não sabe, a Kate Middleton, ela é aí a nossa princesa de Gales, novamente eu usando nossa, né? Catarine. Ela é a plebeia que casou com a monarquia, mas no caso ela era a plebeia rica, né? Eles eram bilionários já. A família dela é bilionária. Então acho que eu tenho pena? Eu não tenho, não. Murilo, corta essa parte, já até te adianto. O Rafael já tá fazendo só... Deixa essa parte, Murilo, só porque eu quero. A autocensura do Jacaúna. Porque o Rafael não tem que mandar contar nada. Mas a questão toda é que ela deu uma sumida. E também, acredito eu, que a família real também não ajudou, principalmente com algumas fotos, né? Que perguntas começaram a ser feitas e começaram a sair umas fotos manipuladas visivelmente de Photoshop. O que deu ainda mais um ar de mistério pra essa coisa. Pô, uma mina, uma princesa que sumiu, tipo, a pessoa há meses já não tinha... E é uma galera que é muito seguida por paparazzi, etc. A mulher sumiu. Tem as cerimônias oficiais em que ela não aparecia e tal, então também tinha esse ponto, né? Não é só paparazzi. Rolou um efeito meio Marina Joyce, assim, de Twitter, assim, que a galera tava perguntando o que porra tinha acontecido, né? E o pessoal criando 1 milhão de teorias, né? E ela foi vista entrando no hospital. Ela poderia estar escondendo aí uma gravidez, ou, enfim, ela teria sido morta e assassinada pela família real, etc e tal. E acabou que ela revelou que ela tava com uma doença, né? E aí a questão é que acabou a brincadeira da criançada, né? Mas a ideia geral é que é essa, né? Pensando no ódio do Jaca ali, uma das teorias conspiratórias que tinham surgido nessa época do sumiço da Kate era que, por conta do câncer do rei, ela teria doado o rim. E aí aquela coisa, cara, você doaria o seu rim pro rei? Cara, eu teria metido um atestado. Vamos ver se você é compatível. Putz, não dá hoje, cara. Hoje eu tô ocupada, velho. Eu dava um sumiço. Então, Debs, isso
caraca, eu nem entendo disso. Mas eu posso garantir no alto do meu não entendimento que se precisasse, ela seria obrigada, porque ele já tem todos os exames, todas as informações de quem é compatível com todo mundo naquela família. Então, muito provavelmente, ela nem poderia pensar e cogitar não fazer doação pro sogrão. Ela ia acordar na banheira de gelo, né? Que horror. Tem uma questão com a Kate Middleton que ela foi criada pra ser esposa, né, de alguém muito importante, assim. A mãe dela colocou ela em escolas, tal, desde pequena. E daí ela foi colocada especificamente na escola onde ela conheceu o William, pra ela conseguir um bom casamento. E daí ela casou com o William, que claramente funcionou. Então ela tem... A mãe é o orgulho da mãe. Ela é muito bem preparada pra desempenhar esse papel de esposa, assim, que é bem diferente do rolê da Meghan, que não tem todo esse treinamento, assim, de ser esposa real, né? Que é, como a gente tava falando, dessa profissão maravilhosa de esposa real. E essa história do sumiço dela chamou muita atenção, né, do pessoal. Tinha muita piada. Eles ficaram dizendo, não, é porque a foto... Porque soltaram a foto photoshopada terrível. Não, é porque a Kate tava brincando com a foto. E daí, no fim das contas, meio que todo mundo falou, cara, foi, sei lá, a galera que cuida da assessoria dela mandou mal demais, assim, que tivesse falado logo de cara, olha, ela tá com um problema de saúde e não vai poder conversar com vocês, tinha sido muito mais de boa do que toda a treta que deu, né, no fim das contas. Então, esse que é o ponto, cara. 1000 anos de família real, o pessoal até parece. Porra, 2023 o pessoal mantendo caô desse, achando que vai enganar. Eu só acho que isso aí é marketing. Eles falam assim, não, vamos fazer isso aqui pra chamar atenção. Por quê? Porque a gente é família real. A gente tem que chamar atenção com qualquer coisa, porque a gente é muito esperto. Cara, esse que é o ponto da minha fé. Se isso foi sem querer, eles são muito burros, menos... Não consigo. Eu não consigo. Eu tenho um ponto que, assim, das doenças, pensando em marketing político, pensando em comunicação e tudo mais, câncer é uma doença que traz muito holofote, porque é uma coisa que você não tem culpa, que acontece, que é uma tragédia, então, tipo, traz muito benefício pra imagem, sabe? Tipo, sim, você está doente, sim, você precisa de tratamento, mas não é uma cirrose causada por excesso de álcool, sabe? Não é uma overdose, sabe? Então, assim, eu não entendo por que esconder isso e não só falar, olha, ela está com problemas de saúde, vamos verificar o que é, mesmo sem saber, sabe? Eu acho que esse excesso de zelo da coroa britânica e não contar nada causou todo esse alvoroço, que não precisava. Sabe por quê? A conspiração que eu vou jogar aqui agora, que o Andrei vai editar, porque eu tenho certeza, é que ela tá com qualquer outro tipo de doença que não é câncer. E aí queriam esconder o que ela tá. E aí falaram, cara, descobriram, ficou estranho, vamos falar que é câncer. Arruma papel aí do nosso médico particular, do nosso hospital particular. Fala que é câncer. O pessoal vai deixar o assunto morrer porque câncer, é isso que a Deb falou. Câncer motiva as pessoas a ter solidariedade, deixa quieto e tal. E ela pode estar tratando de qualquer coisa. Ela pode estar grávida do amante e ninguém vai saber. Exato. Pode ser também. Mas o rei, a princípio, aparentemente também tá com câncer, então... Mas vai curar com poção, né? Isso, ele vai se negar a fazer tratamento, a princípio. Com pó de múmia. Pó de múmia é muito importante, então veremos as cenas do próximo capítulo nisso daí. Mas das novas princesas, inclusive, tanto a Kate quanto a Meghan jamais poderão ter o título de rainhas, porque elas eram plebeias, então elas não podem assumir o título de rainha jamais. Elas chegam só no máximo ali, elas são duquesas, elas não são nem princesas, tá? A gente chama elas de princesa, mas não são. Isso daqui é um absurdo, cara. Regras do xadrez. Um peão pode virar rainha. Isso daí é regra de xadrez. Não. Lá na monarquia inglesa não pode. Tudo errado. E daí, eu gosto também da teoria que a Meghan, na verdade, é um robô. Eu acho isso muito bom. Eu não conhecia, eu li isso e falei, é o quê? Como é que é? Eu juro que eu não entendi. Eu fiquei pensando, cara, é um robô que atuava fazia série de TV. Olha como os robôs estão avançados já. Eu acho que é importante também a gente dar um pouquinho de contexto aí, porque a Meghan, ela a atriz, né, que a gente tava falando, né, atriz não branca, etc., casou com o príncipe Harry, que dentro da linha sucessória, ele seria talvez ali o mais distante, um dos mais distantes, assim, né? Ele era o príncipe caçula, que foi mencionado aqui o escândalo dele ir pra uma festa fantasia de suástica, né, ele foi de oficial nazista, na verdade, com uma suástica. Ele não foi de suástica como se fosse o X do X tudo tortinho, não.
Ele era um oficial nazista da festa fantasia. Tadinho do X, não fala assim do X. Não, tô dando uma comparação, né? Porque como é que a pessoa vai... Enfim. E a assessoria de imprensa desse Duque estava onde quando viu Não tava. a fantasia real dele, né? Ele leva, aqui está o costureiro real que trouxe a fantasia real. Falou, por que não? Que de bom gosto, príncipe. Que de bom gosto, senhor Duque. O príncipe Harry, ele sempre foi ligado muito a polêmicas relacionadas a isso, é um pouco mais de ousadia, ser uma coisa Ele aquela... é o rebelde. Sou o caçula mesmo, então vou ser rebelde, vou chamar atenção aqui, né? E aí você tem o casamento dele com a Meghan, né? Então isso foi um grande bafafá, porque eu não sei se é a primeira não branca dentro dessa questão da coroa britânica, mas além de plebeia, pessoa racializada, isso não pegou bem, né? E aí vai todo aquele cenário odioso de fofoca relacionado a esses jornais e revistas, né? Que falariam sobre como isso pegou mal, assim, dentro da família britânica, assim, dentro dentro da família da coroa britânica, né? Então, a galera ficou bem ressabiada com isso, pela questão do racismo da coisa toda, principalmente, né? Por chamar essa atenção e coisas nesse sentido. Inclusive, o príncipe Harry hoje, ele é brigado com o restante da família, né? Eles se mudaram para os Estados Unidos, o casal teria se mudado para os Estados Unidos. O príncipe Harry teria escrito um livro, inclusive, jogando várias bombas aí com relação à relação dele com o irmão e com o restante... Ele oficialmente renunciou ao papel dele na família real. Você tem essa questão aí. E aí, isso traz pra gente várias outras teorias da conspiração, né? Relacionadas a isso, mas o fato é que não foi bem aceito e, enfim, né? A gente sabe exatamente por quê, né? Então isso é muito visível. Mas, de resto, eu acho que a Meghan talvez seja a que menos tem a teoria da conspiração envolvida, principalmente porque é a mais nova, assim, a mais nova, a quase mais nova, né? Teve um fato de uma morte no meio do caminho aí, que talvez não seja a polêmica mais nova da família britânica. Eu chamo... Gente, toda vez que eu falo família britânica, entendam como a corte da... Família real britânica. Família real britânica, né? E aí, o que acontece? Rainha Elizabeth II nasceu enquanto... Betinha, nasceu enquanto o Mar Morto estava vivo, né? Todas aquelas piadas de Hebe Camargo e desse Gonçalves aí. Infelizmente faleceu, né? Enfim, eu sempre acho que uma morte é sempre uma tragédia, de certa maneira, de certa medida e tal, né? Mas, enfim, uma rainha, né? Foda-se. tá de boa. Mas eu acho que a questão toda é que era algo já esperado em algum momento, já era uma idosa, enfim, e a questão toda... A coroação do rei Charles foi algo também cercado de polêmicas. Não é todo dia que uma rainha morre na Inglaterra, né? Não é todo dia que um novo rei é coroado na Inglaterra, né? Então isso movimentou novamente toda essa... Fazemos 70 anos aí, né? Então, que é algo que, inclusive... acontecia. Então, exatamente, Tupá. Porque isso já é algo que a galera já falava. Porque diz que o cara já tava meio ansioso, né? Ele passou a vida toda esperando ser coroado em algum momento, só que a velha demorou pra morrer, né? E aí o cara, tadinho, tá com câncer agora. Ele foi o herdeiro a ser herdeiro por mais tempo na história. Sim. E aí, eu acho que a última polêmica que eu gostaria de puxar, que nem tá na pauta, é relacionado a um fato muito curioso que bombou demais na mídia, que foi o quadro da coroação do rei Carlos, do rei Charles. Que é aquele quadro sangrento, maluco, que assim, eu falo sangrento, né, mas é um quadro em que ele tá retratado ali no quadro, só que ele tá com um fundo vermelho, carmesim, com uma textura meio esquisita, né, parece algo meio sanguinário, assim, né, com uma coisa meio amaldiçoada, assim, o negócio... Representa muito bem a monarquia, né? É um quadro bastante impactante, assim, né? E tem muitas polêmicas envolvidas, né? Porque, né? Como é essa coisa impactante, né? Essa coisa meio estranha, né? Até meio esquisita. Isso reforçou muitas teorias da conspiração, inclusive ligando a família real britânica com o satanismo, né? Tipo, essa coisa meio Illuminati, ordem mundial. Então fala sobre... Meu Deus, eu fui procurar esse quadro agora pra eu poder fazer algum comentário e pra mim ele só parece uma capa de Hellraiser. É, sim. É muito doido. Parece que ele tá saindo de um portal do inferno, né? Assim, um negócio... Você já viram o vídeo da hora que ele vê o quadro pela primeira vez? Porque ele não viu o quadro. É bom demais, porque a hora que ele vê o quadro, ele dá um tipo, oh meu Deus, Então. ele toma um susto. Sobre esse quadro, tem curiosidades aqui, que aqui é um programa sério, é fofoca, mas a gente tem que trazer alguma verdade também. Alguma, não A muita. fofoca com método chama história. Exato. Então, a história desse quadro, que o pintor dele foi chamado pra pintar, porque esse é o estilo do cara. O cara pinta quadros de pessoas famosas com esse estilo. Então, ele não pintou um quadro único, no estilo novíssimo, só para o rei. O cara já faz arte desse tipo. E ele foi chamado por causa dessa característica
dessa característica de arte que ele compõe. Desse tipo o quê? Com sangue? Então, ele usa, aparentemente, eles usaram, se eu não me engano, ele gosta de usar a cor da roupa das pessoas. E ele estava com roupa vermelha lá, aquela roupa de gala da monarquia e tal. E aí o cara usou essa cor para preencher o quadro inteiro, fazendo aquele confundindo ali a roupa com a tela e tal. E o cara faz esse tipo de quadro normalmente. Então, também tem o seguinte, né? A maioria das figuras, se tu colocar espelhado, tipo Coca-Cola, alô diabo, tá aí pra isso há muito tempo. Mas botar a foto desse quadro espelhado, parece de fato que tem ali a cabeça de um bode, não sei o quê. Mas se você fizer isso com a maioria de qualquer imagem espelhada, vai parecer um bicho estranho, a cabeça de um bode, um anjo. Tudo que é espelhado fica meio assim mesmo, né? Então, não é por isso que eles parecem satanistas. Acho que tem tanto motivo para eles serem satanistas que não é o quadro que tá declarando isso. Então, tem algumas fofocas relacionadas, uma que eu gostaria de encerrar esse episódio, que eu gostaria inclusive de mandar um abraço aí pra uma ouvinte que me deu essa fofoca completa, chamada Priscila Ramos, mandar um abraço pra ela. Ela falou, Andrei, você conhece o rolê do que dizem do porquê que ele se retrata assim? E aí eu acho que a história do Rafael faz mais sentido do que essa. É a história do absorvente? É a história do absorvente. Me conta que essa eu não tô sabendo, não. Eu tava pra puxar essa. O que acontece? Existe... Gente, eu me sinto muito sujo, tal qual essa história. Tem uma história de que pegaram, décadas atrás, o príncipe Charles numa ligação com a amante dele. Que é a atual esposa dele. É, que hoje é o rei Charles, né? Mas Isso. com a amante dele, que ele falava que queria ser o Tampax dela, que no caso é o OB. Isso. E aí dizem que o artista pegou a inspiração dessa história pra fazer esse quadro. Realizar o sonho do príncipe. Eu acho de muito bom tom, né? Acho de muito bom tom pra ele fazer o quadro oficial do rei, ele usar esse detalhe pra fazer isso. Acho de muito bom tom, realmente. Parabéns. É interessante que não é mais ou menos essa parte do Tampax, não é que é teórico. Tem um áudio, tá, gente? Gravaram a conversa dele com a Camila. O teórico é que o artista teria se inspirado nisso, né? Ah, sim. Mas a fofoca, gravaram a conversa do Charles com a rainha consorte atual, que é a Camila. Que no caso ela é nobre, né? Então ela pode ser rainha. E ela era amante dele. E eles estão casados hoje em dia. Ela é bem odiada na Inglaterra. O pessoal não gosta dela, não. E não gosta dele também. Mas tinha eles, enquanto eles eram amantes, ele tava trocando esse áudio sexy com ela. Falando que o que ele queria mesmo era ser o Tampax dela. Isso foi muito escândalo na época que saiu nos jornais. Ó, gente, sem kink shame hoje, hein? Mundo Freak não é lugar pra kink shame. Ninguém tá rindo aqui. Acho que um dos grandes escândalos da família real agora, talvez vai ter que editar, porque agora eu vou falar de orelha. Não teve um primo, acho que é o primo do Charles, né, do rei Carlos, ele não estava envolvido com aquele cara americano... Do Epstein. O caso do Epstein. É o príncipe Andrew, não foi? É, o príncipe Andrew, que ele é primo do Carlos, não é? Do rei Charles. E todo mundo aí é primo em algum grau, né? Não, mas eu acho que ele é tipo filho da irmã da Elizabeth. Isso. E aí ele estava envolvido no caso de pedofilia, de abuso. Isso. De abuso de mulheres na casa do Epstein lá. Ele era amigão, tem foto dele em situações comprometedoras, envolvendo processo. E ele deu umas entrevistas que nitidamente eu olho para aquele cara e falo: nossa, tu mente mal. Mente mal. Muito mal. Inclusive, a entrevista dele, que ele, quando... Aí, de novo, a galera que cuida da assessoria de imprensa da família real, né? A galera decidiu que era bom o príncipe Andrew dar uma entrevista sobre o assunto. Uhum. Cara, a entrevista... Pra desmentir. Parece que ele confirmou tudo. Só piora. Mas a família real gasta muito dinheiro escondendo as coisas que o Andrew faz. Ele não é o primeiro, né? E não vai ser o último membro da família real a fazer coisas terríveis. Eu acho que é interessante que é isso. O pessoal fica nessas teorias da conspiração. Ah, porque talvez, ok? Quando tem realidade suficiente, que é muito mais horrível do que se eles são vampiros. Ah, com certeza. Essa do Príncipe William tem um filme, né? Que é... Eu tô tentando lembrar, acho que é Scoop, em inglês. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome.
que é sobre essa entrevista. Tipo, foi um negócio tão absurdo, porque a entrevistadora é uma jornalista super famosa lá, e ela é uma jornalista muito boa, então ela conseguiu fazer a entrevista em si ali. Você vê que o cara tá totalmente nervoso, tenso de estar gravando. Foi uma das primeiras entrevistas que a BBC teve direito de fazer com a família britânica. E ela tava ali, tipo, como uma primeira jornalista fazendo uma entrevista com a BBC, então tava todo mundo ali muito tenso. E ela conseguiu pegar toda a frase ali, todo o escândalo, saiu. O nome é Scoop em inglês e o nome do filme em português é A Grande Entrevista. Se vocês estiverem interessados... Saiu há pouco tempo, né? Sim, saiu há pouco tempo. Eu vi o trailer e achei genial, assim. O trailer é maravilhoso. Gillian Anderson, que mulher maravilhosa, meu Deus do céu. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, galera. Vocês devem estar se perguntando o que é isso que eu acabei de escutar. Muito obrigado para todos vocês aqui, galera do chat do podcast ao vivo que tá rolando aqui agora, para você que quer ter a oportunidade, o privilégio de talvez acompanhar ao vivo uma das gravações aqui, os momentos de corte. Ó, tem 30% de Rafael Jacaúna que não foi pro ar. Já deixo avisado que só a galera do Apoia-se tem acesso. apoia.se/confidencial e você pode aí ter a oportunidade de participar de grupo secreto. Ou então só simplesmente você quer que tá com o seu coração pulsante a ajudar o Mundo Freak. É uma oportunidade aí também. Gostaria de agradecer a você que tá aqui acompanhando até o final do podcast. E essa mesa maravilhosa. Gostaria também de lembrá-los que não olhem para trás. Para trás, porque o príncipe Carlos está de Tampax nos seus ouvidos. Pronto, os dedinhos do príncipe Carlos atrás. Tem o formato Tampax, inclusive. Vai ter gente que vai perguntar, ué, o Jacaúna tava na apresentação, mas a apresentação dele foi cortada, depois ele ficou quieto o programa inteiro, o que houve? O Andrei falou Magia, 30%, que houve? eu acho que vai ser mais cortado. Como sempre, Murilo tendo trabalhinho aí. Murilo, Jacaúna tá no programa, puta merda, mais trabalho. Eu tento me autocensurar. O Jaca já começa coisas. a afiar a faca pra cortar, sabe? Perdão, o Rafael tinha pedido e eu esqueci. O casamento às cegas Japão é incrível, porque a gente vê coisas em seriado, em anime, e aí quando você pega essas coisas que você acha que só tem o exagero no anime, você vê que as pessoas são daquele jeito, ou pelo menos é um corte menos anime e mais real daquele jeito. Tu fica assim, caralho, de fato, o cara tem um cabelo loiro. E o cabelo loiro no Japão representa todo o punk, heavy metal, antissocial que você pode imaginar. A mulher mandou o cara pintar o cabelo. Falou assim, você, pinta o cabelo porque tu não pode conhecer meus pais com esse cabelo. Senão eles não vão te aceitar. Que não sei o quê. Tipo, fez um lance. O argumento dela era incrível, porque... Aí o cara falou, não, o cabelo dessa cor me representa, ele é o que eu sou, não vou pintar o cabelo. E a mulher falou, acho que então é melhor a gente terminar, porque se tu não pintar o cabelo, não tem condição dos meus pais te conhecer. Caralho, eu fiquei assim, caralho. Olha o drama. Aí, assim, é muito, muito diferenciado. O Suíça, casamento às cegas, Suécia ou Suíça. Maluco, a mulher... Caraca, eu fiquei louco. Ela tava no casamento às cegas, acho que Suíça, e ela era descendente de indiano. E ela conheceu um cara que é tipicamente o que você pode imaginar do que é um suíço, ou um sueco, enfim. Que é um cara, o que eu penso? O que eu sempre pensei num desse? Branco pra caralho, do olho claro. Foi exatamente isso que ela escolheu no Casamento às Cegas. Isso ela escolheu sem querer, num programa chamado Casamento às Cegas, Suíça, Suécia, não lembro, um cara tipicamente daquele país, e ela é descendente de indiano. Ela virou e falou assim, ele é muito branco, eu não tô me sentindo bem. Tipo, caralho, você está no Casamento às Cegas, Suécia, o que tu queria, filha da puta? Sabe? Cara, é um bagulho que eu fiquei muito louco, muito. Falei, cara, essas pessoas são tão eu vou falar completamente loucas. Que assim, mas eu vou dar uma justificativa.
Porque, obviamente, o meu tipo de conteúdo é muito melhor do que esse tipo de porcaria. Mas, eu sou muito melhor do que isso. Mas, eu vou notar, eu vou admitir que é muito bom julgar o relacionamento dos outros. Claro. É muito bom você ver um relacionamento merda começando a acontecer e você fala, nossa, como eu amo a pessoa que eu estou, como meu relacionamento tem muitos poucos problemas, como ser solteiro é você estar disponível para pessoas como essa e que você pode, se der mole, arranjar uma pessoa como essa. Meu Deus! Então te dá um senso de perspectiva fudido. Não dá, porque daí você é solteiro, aí você olha e fala, puta. Você fala, droga. Só funciona pra quem tem relacionamento, pá, desculpa. Daqui onde eu tô, tá de boa. E, gente, vamos começar aqui, porque já temos aqui os nosso público. Vamos lá. Tá, gente, hoje é episódio de fofoca, hein? Hoje é episódio... Yes. Hoje é episódio de fofoca. Hoje a gente tá... Bater palminha? De novo? Vamos. Calma aí. Quer que eu pare aqui? Já tem 10 minutos a gravação. Não, vambora. Então bora. 1, 2, 3 e já. Pau no cu do Murilo. Vambora. Que isso? De graça, Murilo. De graça. graça. Aí, Rodrigo, de É graça assim não que a gente trata o Murilo. De graça não que tá pago. Ele paga por edição. Exatamente. Ele não é pago pra editar, ele é pago pra escutar as minhas ofensas. Vamos lá. Então tá pouco. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.